Louvado seja Deus. 2 Reis, capítulo de número 7, versículo 3, que diz assim: E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: oh, aleluia, para que estaremos nós aqui até morrermos? Versículo 4: Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Pode se sentar, deixa sua Bíblia aberta, por favor, no 2 Reis, capítulo de número 7. Irmãos e irmãs, e antes de introduzir aqui esta mensagem, eu quero agradecer a todos vocês que nesses 4 dias têm estado aqui desde quinta-feira. Hoje é domingo, então esteve na quinta, estiveram na sexta, estiveram no sábado, e hoje estamos aqui todos os primeiros dias da semana, primiciando, consagrando a Deus. Meu muito obrigado também a esses obreiros abençoados, maravilhosos, obreiras, que eu faço questão de cada mensagem. Eu mesmo não estando aqui, eu me alimento da palavra, e Deus abençoe. E amanhã, terça-feira e quarta-feira, estaremos primiciando esses primeiros 7 dias da semana, representando todos os dias do ano de 2026. E, pastor, não é de fazer isso, mas já para você se sentir meio que convocado, terça-feira o pastor estará aqui, e essa mensagem de hoje terá uma continuidade de terça-feira. Portanto, a mensagem que nós estaremos ministrando hoje, ela também será referida na terça-feira dentro deste propósito. E qual que é o propósito, pastor? Se as primícias são santas, toda massa é santa. Todos os ramos são santos. Se o primeiro domingo de 2026 é a primícia de nós estarmos aqui, todos os domingos serão abençoados em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então eu quero aqui hoje iniciar essa ministração com base no texto que nós lemos, 2 Reis, capítulo de número 7. E para nós entendermos aqui o que está acontecendo dentro desta história, dentro desse contexto, nós vamos observar que no capítulo anterior, 2 Reis, capítulo 6, versículo 25, está ocorrendo uma grande fome em Samaria, e ela está cercada pelos sírios, de forma que não havia o mínimo alimento naquela cidade. E como esta cidade ela estava cercada pelos sírios, quem estava dentro de Samaria, pessoal, não conseguia sair. E quem estava fora não conseguia entrar, porque os sírios tinham cercado esta cidade. E o que ocorre é que dentro desse cenário passou agora a existir uma crise. E qual que é a crise? A crise de sobrevivência. Porque se ninguém podia sair e ninguém podia entrar, não havia recurso para quem estava dentro da cidade sobreviver, e não havia recurso que quem estivesse fora podia trazer para dentro da cidade. Então foi instaurada uma grande crise. E você sabe que se você quiser descobrir ou quiser saber quem é a pessoa que está do seu lado, quem é a pessoa que está na sua frente, como que o homem e a mulher se comportam, como que ela se revela, é só ela estar passando por uma crise. E mediante a crise que é instaurada na vida do homem, da família, de uma mulher,
a pessoa revelará todos os sentimentos dentro dela. Enquanto tudo está bem, enquanto tudo está legal, enquanto tudo está normal, você pode até ter uma pessoa do seu lado ou conhecer alguém que ela aparenta ser algo, mas basta ela estar em crise, basta a situação financeira, conjugal, emocional, psicológica, espiritual começar a entrar em colapso, começar a ser demonstrada, aí você vai descobrir quem é você, quem é quem em tempos de crise. Então, para iniciar aqui esse propósito de primícias, eu gostaria que você perguntasse para essa pessoa cheirosa e bonita que está do seu lado, perguntasse assim para ela: quem é você em tempos de crise? Quem é você? Quando o alimento falta, hoje nós estamos aqui em primícias, dessa mesa maravilhosa que nós vamos ter um trabalhão, irmão. Meu Deus, que prova que nós vamos ter aqui depois da reunião? Vamos ter uma prova para terminar com isso aqui. Meu Deus, muito chato essas coisas. A gente passa a prova, né, irmão? Tem que provar uva, provar melancia, provar baguete, tem que passar essas provas também. Mas vamos voltar para cá. Quando falta o alimento, quando falta a comida, quando falta o recurso para pagar as contas, quando falta o leite para alimentar as crianças, quem é você? Como você se revela? E essa pergunta ela está respondida aqui nesta história de 2 Reis, capítulo 6 e capítulo 7. Como que nós reagimos em tempos de crise? E por que, pastor? Porque nós vamos observar que quem estava governando neste momento histórico, era um rei chamado Jorão. E nós temos aqui alguns personagens que vão reagir mediante a crise. Nós vamos observar 4 personagens. Quem são eles, pastor? O rei Jorão. Nós vamos observar o capitão que era segundo conselheiro do rei Jorão. O terceiro personagem é o profeta. E o profeta também vai participar desse cenário de crise. E nós vamos observar o quarto personagem, ou melhor, os quartos personagens, que são 4 leprosos. Pastor, qual que era o cenário aqui de Samaria? Se você observar 2 Reis, capítulo número 6, por causa da fome, o rei Jorão, ele observa um cenário onde 2 mães, elas estão negociando, porque a falta de recursos é tamanha que as 2 mães, elas começam a conversar a ponto de negociar o filho. Qual seria o filho? Se seria o filho dela ou seria o filho da vizinha, que seria comido. E aí, para nós entendermos o nível de crise que estava passando em Samaria, para uma mãe chegar em outra mãe e dizer: hoje nós vamos comer o seu filho, amanhã será o meu filho. Então dá para entender o nível de desespero que estava dentro da cidade. O nível de desespero é tamanho. Se você observar aí, capítulo de número 6, versículo de número, glória, versículo de número 28 e 29. Vou ler para você. Disse mais o rei: que tens? É o rei falando com a mãe. E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. Você entendeu o que eu li? Foi negociado. Uma mãe topou. Entendeu o nível de crise? O rei ouviu isso, falou: o quê? Você combinou de dar teu filho
você deu, e quando foi a vez daquela que prometeu, ela escondeu o filho. O primeiro personagem aqui desta crise instaurada é o rei Jorão. E o rei Jorão, ouvindo isso, 2 Reis, capítulo de número 6, versículo 30, olha o que ele diz. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras daquela mulher, ou desta mulher, rasgou as vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia silício por dentro sobre a sua carne. Preste atenção nisso. O rei observa que a crise está instaurada. E aqui eu vejo a reação do rei mediante uma crise. E qual que é a reação dele? Primeira coisa, ele se sente incapaz. Segunda coisa que esse rei faz, versículo de número 31, e disse: ainda me faça Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Segunda coisa que o rei Jorão faz no meio da crise, ele coloca a culpa no profeta. E tem pessoas que, quando estão em crise, ao invés de elas entenderem para resolver a situação, elas se sentem incapazes. Segunda coisa, elas começam a colocar a culpa em outras pessoas. Quer mais? Vou dar para você. Versículo 31. A forma que ele está se expressando acerca do profeta Eliseu. Ele está aqui extremamente nervoso, falando: hoje eu vou arrancar a cabeça de Eliseu. Porque pessoas como o rei Jorão, em meio de uma crise, fica nervoso e faz ameaça, se sente incapaz, se sente uma pessoa nervosa, começa a culpar A, B ou C. Porque vocês acham, eu já ouvi aí alguns lugares dizendo que 2026 vai ser complicado, vai ser tremendo, vai ser um ano difícil. E aí as pessoas começam a colocar, sabe onde a culpa? A culpa é da direita, é da esquerda, é do presidente, é do governador, é da política, é do time A, é do time B, é do técnico, é do patrão, é do chefe, é do marido, é da esposa. E rei Jorão está apontando e dizendo: olha, é culpa de Eliseu, eu vou começar nessa. Enquanto a gente já começou o ano de 2026 nervoso, bravo, porque até agora algumas coisas não aconteceram. Nós estamos no 4º dia e alguém está falando assim: ah, é porque é recesso, o Brasil, o ano vai começar agora segunda-feira, e as pessoas já estão nervosas, querendo comprar as coisas, querendo resolver as coisas. Mas eu quero te dar um conselho: não seja como o rei Jorão, não seja uma pessoa incoerente, não seja uma pessoa nervosa no meio da crise. Pastor, o ano de 2026 é o ano de provisão, é o ano de plantio, mas para ter provisão vai ter crise, mas para ter provisão vai ter luta, mas para ter provisão vai ter guerra. E aí, pastor, como que eu vou reagir? Não xinga, não fala palavrão, não discuta, não põe a conta numa coisa de A, de B ou C. Não seja um rei Jorão. Olha para alguém, se quer provisão, não culpa os outros. Eu sei que você conhece essa história, mas vamos mergulhar nela. Primeiro personagem: briga, faz ameaça, vou tirar a cabeça de Eliseu do corpo. Olha como ele estava bravo. Não, o quê? Eu vou resolver do meu jeito. É por isso que não tem provisão. Você conhece alguém que fala assim, ó: é porque, pastor, as minhas veias corre sangue de macho. Aqui, pastor, o negócio é mais embaixo. Mas então não é na força do teu braço. Ah, se tudo fosse resolvido como o rei Jorão queria resolver. Como que é? Você nem comeu o seu filho dela? Negócio era para comer dela? Não! Ele fica desesperado. A Bíblia diz: nós temos que ele anda por cima do muro, joga silício, ou seja, ele não sabe o que faz, ele se sente incapaz.
ele não sabe. E tem gente que no momento de crise, em vez de procurar solução, procura quem culpar. Olha comigo, primeiro personagem, Rei Jorão. Segundo personagem, eu gosto dele. 2 Reis capítulo 7, versículo 1. Eu quero que você respire bem fundo e leia o versículo 1. Vamos lá, 1, 2 e então vamos ler o versículo 33 do capítulo 6. E aí nós vamos para o 7, versículo 1, que é a continuidade. Vamos lá, respira fundo lá, 1, 2, 3. Yes. Estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse-lhe: eis que este mal vem do Senhor, e mais coisa esperaria do Senhor. 7. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por ciclo, e 2 medidas de cevada por ciclo, à porta de Samaria. Oh, glória. O rei está desesperado. E ele faz uma pergunta tremenda no versículo de número 33, 31. Este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Aí é para o segundo personagem. No meio da crise, Eliseu aparece no cenário e diz: opa! Amanhã, ouve a palavra do Senhor. Amanhã, você está esperando uma resposta? Ouve a palavra do Senhor. Amanhã, você está esperando uma resposta do Senhor? Ouça a palavra de hoje é liberada. 2026 haverá plantio e provisão. Oh, glória! Pastor, o que Eliseu fala? Amanhã, a porta de Samaria haverá provisão. Peraí. Primeiro personagem da história, na crise, se sente capaz, ameaça, xinga, desconfia de tudo e de todos. Aí entra o segundo personagem no meio da crise. Pode estar a mãe desesperada, pode estar faltando agora alimento, mas assim diz o Senhor: amanhã haverá alimento na porta de Samaria. O que o profeta está fazendo em tempo de crise, pastor? Profeta que é profeta em tempo de crise, fala, ministra, abençoa, profetiza coisa boa, ministra a bênção, anuncia a palavra do Senhor. No meio da crise, quem é você? É aquele que xinga, briga, fala palavrão, fala que não vai dar certo? Ou é aquele que diz: mas eu confio na palavra que foi liberada naquele domingo? Vai ter crise, mas também Deus vai dar provisão. Vai ter dificuldade, mas Deus vai dar vitória. Fala aí pra alguém: você é profeta ou o quê? Você conhece alguém? Eu vou devagarzinho aqui, tá, gente? Eu vou devagarzinho. É rei desesperado, Patrícia. E vem um profeta doidão. Porque o profeta é doido, irmão. Você viu o que ele profetizou? Está todo mundo desesperado. Amanhã vai ter comida na porta de Samaria. Poxa, ninguém pode entrar? Como vai ter? Não! Você conhece alguém? Porque eu vou falar para você: profeta de verdade. Olha isso aqui. Profeta de verdade não fala o que você quer ouvir. Porque o que você quer ouvir é algo lógico. Foi cantado aqui, foi os valores que cantou sobre Jó, foi, né? Foi, os valores. Todo mundo conhece a história de Jó. Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu já volto para a mensagem. Todo mundo conhece a história de Jó. No final, o que Jó ganhou? O dobro. Então, se ele perdeu, sei lá, 1000 bois, no final ele ficou com quanto? Se ele tinha, sei lá, 4, 5, 10 mil alqueires, no final quanto ele ganhou? O dobro.
Eu quero dizer então que tem coisa que eu e você não entende agora, mas vai entender depois. Mas tem pessoas que no meio da crise começam a praguejar, começam a falar que não vai dar certo, começam a falar pra que tudo isso. Mas tem sempre um profeta. Olha, eu vim aqui para falar o que você quer ouvir hoje aqui não, família Davi. Mas eu vim falar o que a palavra de Deus está ordenando falar. Vai ter gente que vai se levantar no meio da sua caminhada e vai praguejar, vai criticar, vai tentar desanimar. Mas seja levantado como um profeta, seja levantado como uma profetisa, aonde todo mundo está dizendo vai dar errado, a palavra de Deus na tua boca será liberada e a palavra será essa: vai dar certo sim, vai ter provisão sim. Quem reage, quem dá glória a Deus. Como é bom ser profeta no meio da crise. É liberar a palavra quando ninguém está acreditando. É soltar a profecia ministrada. Quer ver uma coisa? Para a glória de Deus, o ano passado nós iniciamos aqui esse propósito de 7 dias, primeira semana. E eu, pelos olhos da fé, eu sempre, ninguém daqui vai saber o que eu vou falar. Eu sempre falo isso aqui. Eu sou pastor de uma igreja. Eu sempre estou falando. Eu sou pastor de uma igreja. E tem alguns que ficam assim, ó. Não faz essa cara, né, irmão? Mas por dentro, esse pastor tá louco, que bosta. Aí Deus fala assim, pastor, ô doutora, começa a profetizar. Eu comecei a profetizar. Deus vai levantar empresário. Deus vai levantar empresária. Deus vai levantar empresário. Porque a minha oração antigamente, sabe, eu continuo com essa oração. Senhor, envia empresário aqui fora. Aí Deus falou assim, não, eu vou levantar aqui dentro também. Irmão, ela vai vir aqui para contar esse milagre. Lá em Mogi, tem uma irmã obreira da casa. Vanessa, você é crente? Você é doido igual o pastor? O que é empresário é doido? Ela chegou em mim e falou assim, pastor, vê se você consegue entender isso. Ela está trabalhando há uns mais de 20 anos numa empresa, 27 anos na empresa. O patrão simplesmente chegou para ela e falou assim, a partir de 2026, a firma é tua, o CNPJ passado e tudo. Você não dá glória a Deus por você, né, invejoso? A Bíblia diz que nós temos que se alegrar porque se alegra. Eu estou lá em Mogi, eu estou aqui em Santa, meu Deus, levanta. E eu vou levantar as minhas mãos e eu vou profetizar aqui. Haverá a provisão do Senhor nesse ano de 2026. Aonde tem e alguém está pensando que vai fechar se prepara. Vai haver multiplicação. Deus vai continuar levando empresário. Deus vai continuar prosperando na tua casa. Deus, como profeta, para dizer: pode ser tempo de crise para o mundo lá fora, mas para esta igreja nós estaremos em Cristo. Em Cristo, quem crê, diga amém. Esse Jesus, faz um tempo, algumas pessoas começaram a falar, pastor, o senhor é porque quando comprava carro, levava o pastor. Irmão, se tem na palavra do profeta, pega. Aí eu fico tão feliz quando o senhor chega, pastor, estou aqui, a chave. E esse dia aconteceu, eu falei, rapaz, que bênção. Porque o propósito aqui é esse. Deixa eu te falar por quê. O profeta não fala sobre o que você quer ouvir. Porque Eliseu, no meio da crise, de você seja um profeta no meio da crise, ok? Ele vai profetizar: amanhã haverá providência na porta de Samaria. Ah, mas ele não para por aí não. Tem que ter a pimenta. Como meu filho Guilherme fala, tem que ter a lapada seca, você vai estar assim, sabe? Pá! Versículo 2.
Porém, um capitão, cuja mão do rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que o Senhor, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia fazer isso? Olha o profeta agora dando. Ah, é? Como que é isso aí, capitão? Por quê? Aí no terceiro personagem, aquele que acha que conhece, mas não sabe nada. Porque o incrédulo não sabe que tem janela do céu que abre. E ele está falando assim, ó, mesmo que se tivesse janela, mesmo que o Senhor fizesse janela, olha o que o profeta está dizendo. Está duvidando? Tu vai ver, mas não vai comer. Cuidado quando você duvida de uma profecia liberada. Se é de Deus. Terceiro personagem, a palavra vai ser assim, ó, papum. Terceiro personagem. Se o primeiro rei Jorão, que se desespera, se sente capaz, xinga os outros, ameaça os outros, não seja como esse personagem. Mas vem o segundo personagem, o profeta Eliseu, dizendo: no meio da crise, vamos profetizar coisas boas, coisas novas. Amanhã haverá fartura, amanhã o Senhor providenciará. E nós que possamos ser como esses profetas nos dias de hoje. Seja um profeta na tua casa, seja um profeta na tua família. Quando teu filho, a tua filha chegar para você: ei, papai e mamãe, estamos começando o ano 2016. Talvez o seu filho, a tua filha, tenha tirado uma nota não tão satisfatória. Seja um profeta na vida dele, na vida dela. Chama ele, vem de ficar chamando de palavras fortes, palavras negativas. Chama o teu filho, a tua neta, os teus parentes. Não, você é inteligente, você vai ser um doutor, você vai ser um engenheiro, você vai ser um médico, você vai ganhar muito dinheiro. Você tirou uma nota de mais ou menos, mas Deus vai te dar inteligência, vai te dar capacidade, porque as suas palavras têm poder. E no meio da tua casa, as palavras que você proferir, os teus filhos, a tua parentela será abençoada. Amém? Agora olha para alguém e fala assim: mas não seja igual ao capitão. Quem é o capitão? Acha que sabe tudo. E nós estamos numa época que todo mundo acha que sabe. Então deve ter uns bestas aí, ó, que fica nas redes sociais e fica achando que sabe, querendo ensinar o povo que acha que sabe. Olha que doideira. Aí aquele que acha que sabe ensina aquele que acha que sabe, e ninguém fica sabendo nada. Está cheio de pessoas aí mal orientadas, palavras que são liberadas, aí o povo está começando a ver, começa a ficar distorcido. Por quê? O capitão, ele achava que sabia de tudo, e por achar que sabia de tudo, ele acha que pode mandar e desmandar em Deus. O capitão está dizendo assim para o profeta: irmão, escuta isso aqui, gente. O que vai ter de gente nesse ano 2026 que vai duvidar da palavra profética que foi liberada para você? Vai ter muita gente que quando você falar assim: não, Deus falou que sim. E foi falado nesses meses que eu não estou, ó, de quinta, sexta e sábado. Foi falado uma palavra. As palavras aqui, as ministrações são de formas distintas, mas se tem uma palavra aqui no meio de tudo isso, além de provisão, está dentro do propósito. Sabe qual que é? Ah, eu quero receber a provisão de Deus. Então, obedeça a palavra. Não obedece, quer ser rebelde, ainda quer receber. Aqui o capitão, ele está achando que sabe de tudo, ele está achando que ele é forte, ele está deduzindo que como Deus vai fazer. E quantas pessoas têm bênçãos paralisadas por causa do ego, por causa do orgulho, da altivez. Me permita dizer isso com todo respeito e carinho, igreja. Deus, ele tem provisão para você, mas vai aparecer muita gente querendo te desanimar na hora da crise. Vai ter gente que na hora da crise vai falar assim para você: tá vendo? O que adiantou ir para a igreja? Tá vendo? O que adiantou fazer aqueles 7 dias de 2026 no começo do ano? Tá vendo? O que adianta aceitar Jesus? O que adianta jejuar? O que adianta orar? O que adianta pregar? Não adianta nada. Olha a crise no meio da situação, mas fica
fica tranquilo, a palavra já foi lançada no começo do ano, e eu quero crer que a palavra de Deus não volta vazia. E se levantar capitões, e se levantar autoridades, maior é Deus contigo do que o inimigo lá fora, maior é a palavra que Deus liberou. Ah, se você se apegar à palavra de Deus, aleluia. Olha para alguém e diz: não seja como o capitão na hora da crise. Deixa aquela som. Não, foi falado lá, nada vai acontecer, não. Guarda o personagem. Vamos para a Bíblia aberta? Eu sei que você conhece a história. Vamos para a Bíblia aberta? E agora que começam as pérolas. Versículo de número 4. Versículo de número 3. Vamos toda a igreja, vamos lá. 1, 2 e 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? 4. Se dissermos: entremos na cidade, há fome nas cidades, e morreremos ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente. Preste atenção. Aqui agora entra os 4 leprosos. E a lepra, naquela época, segundo a lei, ela era considerada uma punição como representatividade de pecado. Aqueles homens, segundo a lei, e a Levítico capítulo de número 13, que ele vai instruir como homens que tinham lepra tinham que se portar no meio do arraial, no meio da sociedade. Eles tinham que andar, e para que todos soubessem quem eles eram, eles tinham que ficar gritando em voz alta: imundo sou! Imundo sou! E alguém ouvindo isso já identificava que aquela pessoa era leprosa. Ali era apresentado ao sacerdote. O sacerdote examinava, e mediante o tipo da lepra, mediante a forma que a lepra estava no corpo, aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa, ela era afastada, não ficava no arraial. Por isso que esses 4 leprosos aqui, eles simbolizam homens que pecaram, homens que estão destituídos da glória de Deus. Se nós observarmos Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito justamente isso: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, se a lepra representa para nós de uma forma simbólica, ok? Representa alguém que pecou. Quer dizer que quando eu observo essa história para os dias de hoje, esses leprosos me representam. Por que, pastor? Porque nós estávamos condenados à morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção nisso. Então quer dizer que enquanto tem um rei desesperado lá dentro, tem um profeta dizendo: amanhã haverá provisão à porta de Samaria. E tem um capitão duvidando da palavra profética. Tudo está acontecendo dentro de Samaria. O capitão está achando que Deus vai abrir janelas do céu, mas Deus não trabalha da forma que aqueles que acham que sabem de tudo vão fazer. Não, Deus não trabalha dessa forma. Alguém está dizendo: Deus vai fazer desse jeito porque eu acho que é desse jeito. Aí Deus olha agora, não para dentro de Samaria, mas agora os olhares saem fora de Samaria e está lá 4 leprosos, um olhando para o outro com fome, preocupado. E qual que é a preocupação deles, gente? Vocês estão sabendo da história? Se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer, porque lá não tem
somos filhos, se eles nos receberem, amém. E se eles não nos receberem, eles vão nos matar. É mais ou menos assim: se ficar, o bicho come. Se eu ficar aqui, o negócio pega. E se eu fizer algo, vai pegar do mesmo jeito. E agora? Pastor, o que acontece com esses leprosos? Meu Deus. Pastor, quer dizer que esses leprosos, eles foram resposta de Deus no meio da crise? Sim. Você sabe o que é dedo de profeta? É assim: vamos fazer campanha, não aponta assim no céu, assim. Fala assim: pode até ser pecadora, mas vai ser resposta de Deus nesse ano de 2026. Não, teve gente que não apontou. Não, você vai ser profeta. Aponta para o outro, você não apontou, fala assim: pode até errar, mas se obedecer a palavra, vai ser resposta de Deus para muitas pessoas desse ano de 2026. Quatro leprosos. Pastor, e eu me identifico com esses leprosos. Porque eu tenho, irmão, não se escandalize não, eu tenho pecado. Eu sou pecador. Se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida, se não fosse a graça do Senhor Jesus Cristo, eu não poderia estar aqui. Posso te confessar uma coisa? Quem está pregando aqui é um leproso, cheio de falha, cheio de dificuldade, mas um dia eu aceitei a Jesus Cristo. Ele me colocou debaixo de um chuveiro da misericórdia, e não saía água, saía gotas do seu sangue, e me purificou. E eu estou dizendo aqui para alguém: deu certo comigo. Se hoje eu sou a resposta de Deus para alguém, você também estará nesse altar em 2026 dizendo: o Senhor deu provisão, o Senhor deu provisão, o Senhor deu provisão. Pastor, quem são esses leprosos? Sabe que é um pecador, está condenado à morte. Mas quando uma oportunidade aparece, não tem medo de se arriscar. Pastor, como assim? Irmão, guarda essa palavra. Em vez de você ficar parado em 2026, esperando para ver o que vai dar, se agita, se move, faz alguma coisa acontecer. Olha os leprosos: se ficar, morre; se sair, morre. E aí? O que nós vamos fazer? Deus vai te dar em 2026, oh glória, autoridade para que esse medo de arriscar vá embora em nome de Jesus. Porque, pastor, se você se mover, pode dar errado, mas se você não se mover, vai dar errado. Deus vai tirar este medo de você se arriscar. Por quê, pastor? Se você não se arriscar, você vai passar a vida inteira dizendo: ah, e se eu tentasse, e se eu fizesse? Mas aqueles que se arriscam em 2026 vão pedir oportunidade aqui, como Mateus fez, e vão dizer: eu tenho meu milagre, eu tenho a minha provisão. Quem recebe essa palavra, levante a sua mão e diga glória. Aí alguém fala: se liga, irmão. Eu estou me segurando, estou sentindo uma graça aqui. Ó. Quem já? Isso aqui é só para quem tem experiência. Isso aqui é só. Quer ver? Quem já trocou resistência de chuveiro sem desligar o disjuntor, não façam isso, tá? Eu não estou falando para fazer isso. Está gravando, não faça isso. E sem querer, o
O se liga, liga você. Você faz assim. Você sai como? Uma época eu fui em casa, irmãos, isso é uma coisa, eu gosto de aprender e saber as coisas. E eu sou meio curioso mesmo. Aí tinha uma tomada, era só trocar a tomada. Básico dos básicos. Irmão, eu estava em casa e a pastora sempre me apoiando, só esperando para, né? Aí eu peguei o fio, quando eu juntei o fio assim, irmão, apagou a casa inteira, eu tomei um tranco. Eu fiquei ligado. Quando eu falo se liga, é se movimentar. Eu disse aqui, não sei se foi quinta, se foi domingo passado, eu não sei. Eu só sei que eu listei aqui sobre Ezequiel. Lembra que foi para Deus mostrar o que queria mostrar para ele? Ele pegou ele pelos cabelos para mostrar para cada irmãs. Por que eu estou falando isso? Presta atenção nisso. Os leprosos, eles estão na seguinte condição: se for para morrer, eu não vou morrer parado. Eu vou morrer lutando. Já que, se ficar, morre. Se eu tomar uma atitude, morre. Então eu vou morrer, mas eu vou reagir. Está em crise, mas já que é para estar na crise, eu não vou me entregar para a crise, não. Eu vou batalhar, eu vou lutar, eu vou agir, eu vou me movimentar. Não, levante a mão para cima, levante a mão. Agora você vai ver o que quer ligar. Põe a mão no ombro dessa pessoa aqui. Fala assim, com respeito e carinho. O pastor está mandando. Chacoalha, fala assim, liga. Se movimenta. Se agita. Não. Será que vai ser necessário até você para te agitar aí? Põe a mão no ombro dessa pessoa e fala para ela: você será a resposta de Deus para muitas pessoas em 2026. Mas se liga, se agita. Sabe o que vai acontecer em 2026? Muita gente vai ver você pegando o microfone e contando a vocês milagres. Muita gente vai ver você cantando. Muita gente vai ver você pregando. E sabe o que vão falar para você? Mas você é pecador, você é falho. Eu sei do seu verão passado, eu sei o que você fez no ano passado. Aí você vai dizer para ela: eu era pecador, obedeci a voz do Senhor, e agora eu posso ser leproso, mas eu sou resposta de Deus. Eu sou resposta de Deus. Eu prefiro. Eu sou leproso, ó. Estou batendo no peito, estou falando aqui para vocês. Leproso sou. Mas eu prefiro voltar arrebentado de uma guerra do que ficar a vida inteira ileso sem ter feito nada. Eu prefiro que você pegue o microfone aqui em 2026 e faça isso aqui, ó, irmão, porque Moisés atacou a pedra de Golias, que caiu no Mar Vermelho, por onde a arca de Noé passou. Eu prefiro que tu faça isso, tá tentando, do que ficar aí em 2026 lá. E se eu tomar coragem? E se eu for? Pastor, nem como somos leprosos. Agora, olha o mistério. E aí? Os 4 leprosos. Um enfaixado, um talvez faltando um pedaço do dedo, outro faltando um pedaço da orelha, outro enfaixado na canela, um olhando para o outro e falando: esse cara fica aqui, não é morto, está com fome todo. Isso não é formado para Israel dele. Ele pode fazer nos matar. Vamos lá. Vamos embora. Agora, você está com caneta aí? Olha o segredo dessa história em tempos de crise. Versículos, vamos lá. Como é que é a mensagem? Romano, meu Deus. Reis,
capítulo de número 5. Vamos lá, está escrito aqui, está escrito aqui. Vamos lá, 1, 2, 3. Ah, não, irmão, parece que só tem 4 pessoas aqui na igreja, não é possível. Vamos lá, 1, 2, 3. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos filhos. E chegando à entrada do arraial dos filhos, eis que não havia ninguém. Você entendeu, Serão? Você ficou olhando para mim? Lê de novo. Vai, 1, 2, 3. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos filhos. E chegando à entrada do arraial dos filhos, eis que não havia ninguém. A pergunta é essa. Quando ele se levanta, meu querido, ele fala, vamos lá, arraial. Se é para morrer aqui, vamos morrer tentando. Vamos lá, mas está faltando pedaço. Vamos embora. Mas nossa, a sua orelha está caindo pedaço. Vamos embora. Mas cara, você está botando o pé no dedo. Vamos embora, são tudo leprosos mesmo, cara. Parece que eu vejo, um embaixando o outro. Deixa eu contar aqui, peraí. Ô Zé, vem cá. Beto, vem cá. Cheguei, vem cá, Beto. É o seu meu Beto, vem cá, cheguei. Vem cá, Jonas. É bom que você vai estar dizendo aqui. Vem cá. Não, vem cá. Lógico, vem, Beto. Eu falei que você ia pregar esse ano, Beto. Você vai pregar agora, vamos embora. Mas atenção, grave isso aqui, você vai ficar lindo. Vai ficar lindo. 4 leprosos. Não, deixa. Ó. Presta atenção. É o que a Bíblia diz. Um faltando um pedaço da orelha. E não vai ser o meu caso, porque ele é grande, então eu não ficar descontando. Um pedaço, um falta do dedo. O outro enfaixado na canela. E imagina os leprosos andando. Como que o leproso anda? Eu não sei. Mas coloca aí. Vamos andando aí. Vamos deixar assim. Vamos embora. É leproso, irmão. Não é bêbado, não. Presta atenção. Não, segura. Você vai entender. Olha a resposta de Deus no meio da crise. Vamos. Olha a resposta. Ninguém está lá, um soltando a orelha, um soltando o braço, outro soltando. Aí Deus está falando, mas é eles que eu vou usar. Ele vai voltar para o seu lugar, é eles que eu vou usar. É o leproso que eu vou usar. Olha o que vai acontecer em 2026. Quem você acha que Deus vai te usar não vai ser essa pessoa. Ô capitão, você está achando que é do teu jeito? E Deus já está falando, eu já levantei leproso. Aquele que você não acha que Deus vai usar. É esse que Deus vai usar. Às vezes você está achando que vai ser o pastor que vai fazer uma visita lá na tua casa, orar pelo teu marido, orar pelo teu filho, orar pela tua esposa, que Deus faça um grande reboliço. E Deus está falando assim para você: eu vou usar você. Quando os leprosos chegam lá, é o que nós lemos. E chegando lá, não havia. Olha como vale a pena tentar. Olha como vale a pena arriscar. Aí eu fiquei me perguntando: Deus, tá, ok. Leproso levantou, foi lá, perdeu. Aí eu me perguntei: Senhor, por que não havia ninguém? Aí eu fui entender. Disse que eu falei na caneta. Se tiver caneta, anota aí na sua Bíblia. Versículo de número 5. O que está escrito aí? 1, 2, 3. Que hora eles se levantaram? Ao anoitecer ou ao crepúsculo, não é isso? Ó, o momento que os leprosos se levantam. Porque Deus faz assim, ó. Quando você decide se levantar, Deus age. Entendeu? Vou repetir para ficar claro, porque alguém deu glória a Deus aqui. Quando você decide se levantar, Deus põe o plano dele em ação. Pastor, e qual que é o plano dele? Os leprosos se levantou.
É o que a Bíblia diz, ó. E levantando-se ao crepúsculo, eles se levantam. Lembra da cena? Jonas, Zé, Beto e pastor, tudo leproso. Ao crepúsculo. Olha o versículo 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos filhos um ruído de carro, um ruído de cavalo, como o ruído de um grande exército dele, 4 leprosos. Pra você, eu sei que você vai entender isso. Que viu 4 pessoas aqui gritando, 4 leprosos, é engraçado. Alguém vai bater o olho e vai dizer: isso não vai dar nada, não vai virar nada. E pro inimigo, Meu, que barulho é isso? é o exército de Deus. Para o inimigo é leproso, mas para Deus é um grande exército. Flavião, você está prestando atenção, Flavião? Ó, eles estão indo para o arraial. Os filhos lá ficam assim. Que barulho é esse? É um grande exército? É muita gente. Não, o rei já não alugou. Exército, exército. Que hora que os leprosos se levantaram? Eles se levantaram ao? E quando eles se levantaram, Deus o quê? Lhes fez ouvir. Olha o versículo 7 agora. Quando eles chegaram lá, por que estava vazio? Aí, Está escrito no versículo 7. Versículo 7, 2 Reis 7. 2 Reis, capítulo 7, versículo 7. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Acorda, vamos lá. 2 Reis, capítulo 7, versículo 7. O que está escrito aí? Isso aí. Porque se levantaram e fugiram do... João, vem cá, agora só eu e você, vai. Você é mim. Você é o inimigo. Só que o espiritual vai entender. Mesmo esse povo vai dar risada. Ó, aqui está o leproso. Os filhos estão contando vitória. Os leprosos estão assim. E aí, vamos? Morre aqui ou tenta? E Deus só está assim. Aí quando os leprosos se levantam e faz isso aqui, ó. Auxílio me embora. Me entendeu? Eu vou dizer uma coisa para você em 2026. A sua vitória não vai vir, ela já veio. Pastor, como assim? É só você dar o primeiro passo e se levantar hoje. O inimigo já está indo embora, já está parado a chave. É você tomar uma postura. Toda a igreja, toda ação contrária, todo inimigo, todo demônio já está batendo em retirada. Por quê? Você será a resposta de provisão. Você será a resposta de provisão. Nasce o Emanagaxé. Deus vai tirar esse medo de você. Deus vai tirar esse medo de dar coragem em 2026. Pra quê, pastor? Fico, eu vou. E Deus está falando, você vai. Porque eu já garanti que o inimigo está batendo em retira. Ah, quando você toma uma atitude. Ó, o leproso comendo. Posso atualizar a mensagem para o dia de hoje? Vou atualizar a mensagem para o dia de hoje. Chegou lá no arraial. Picanha, contra filé, linguiça, filé mignon,
irmão. Mousse. Vai com aquelas comidas que tu gosta aí. E olha só aqui, opa, é agora. Torta de limão. E ele só aqui, ó. Mal passado, vem passar na leprosa. Mal passado ali, ó aqui, ó. Só doendo. Só, lembra que eu falei que você vai ser resposta? Eu não estou inventando coisa, gente. Quer ver a Bíblia? Versículo de número 9. Não, vamos ver o versículo de número 8. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, e beberam, e tomaram. As mesas da comida não tinha nada. Ó, e tomaram dali prata, ouro, vestes, e foram, os esconderam. Então voltaram a outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Vocês entenderam o que eles estão fazendo? Então, entenda, mas aqui tem um negócio gostoso, vou comer aqui. Essa aqui tem roupa, glória. Não, essa aqui tem ouro, meu Deus. Eles estão assim, só desfrutando. Porque a bênção para 2026 terá uma boa medida. Medida transportante, recalcada, sacudida, o Senhor vai te entregar. Faz assim para alguém assim, ó. Esse ano vai ser assim, ó. Não, fala para ela, em nome de Jesus, vai ser assim, ó. Vai transbordar, vai transbordar. Pastor, eu quero ser leproso no meio da crise, então. Tá bom, mas eu preciso dar um conselho como profeta. Não seja egoísta. Ó, versículo número 9. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Por quê? Esse dia é dia de boas novas. Ó, e nós estamos calados. Se nós esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora, presta atenção que eles chegam, comem, usufruem, eles podiam falar assim: deixa o povo lá de Samaria aí, olha, passar fome. Mas eles não são egoístas. Eles falam: peraí, nós estamos bem aqui, o povo está lá passando fome. Está bem sustentado, Zezinho, ô Pedrinho, e vocês, eu não sei se é o nome dele, irmão. Vamos, Dobrinha, vamos. Aí chega os. Lembra da profecia do profeta? Amanhã. Lembra que ele saiu do crepúsculo? A noite inteira comendo. Você não pegou isso aí nada, não. Eles estão comendo. Amanhã. Quem está na porta, né? Os 4 leprosos. Mas com o bucho cheio. Glória a Deus. Quem sabe assobiar? Você assobiar? A senhora é boa, meu Deus. Quem sabe assobiar igual aí? Né? Vai. No 3. Vai. Oh! É aqui, irmão, que você chega. Aí a Bíblia diz que sai. Os guardas, 4 leprosos, os leprosos falam assim: oh! Tem comida! 4 leprosos. Chega, se o exército aí, né? Uma conversa. E o leproso: tem comida! E todo subalterno tem que comunicar a sua autoridade. Adivinha quem ele vai chamar? O sabe tudo. Capitão, tem 4 leprosos lá que estão falando que tem comida. O quê? Ó, o capitão: o que vocês querem, leproso? Ó! Nós fomos no arraial do Ciro, ninguém está lá, comemos até fartar, tem outro, tem prato de comida, olha, vem! O capitão é tão, como que eu posso descrever? Egocêntrico, tapado. Não, eu vou rasgar, irmão, besta. Vou rasgar. Pastor, por quê? Você quer ver? Eu não estou falando nada demais, irmão. Ó. Versículo 10. Vieram, pois, para dar as portas da cidade, anunciaram, dizendo: foram arraiar
dos sírios, ele não havia mais ninguém, nenhum homem, porém, só cavalos, jumentos, está lá, e chamaram os cordeiros, e eles anunciaram dentro da casa dele. E o rei se levantou à noite aos seus servos. Agora vamos fazer saber dos sírios, está contando toda a história. Então dos servos respondeu-lhes: tomem, pois, 5 cavalos, do resto que ficou aqui dentro. Pois a multidão dos israelitas que ficam aqui, do resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já apareceram. Enviamos e vejamos. Presta atenção o que eles estão fazendo. Ninguém vai não. Manda só alguém para ver, só para confirmar. Olha, que praga. Que raiva. Eu fico com raiva dessas coisas. Pastor, que negócio eu fico. Deus fala para alguém assim: você fica assim orando, Senhor, abençoa, dá vitória. Aí Deus fala assim: amanhã, 2026, vai dar vitória. Aí quando dá vitória, você fala assim: será? Raiva. Você acredita que esse ano de 2026? O que eu vou lançar aqui? Se você vai pegar, vai pegar o peito, vai estar marcando. Vai ter gente em 2026 vai olhar para a tua cara e vai falar assim: me dá o teu Pix. Quando acontecer isso, não fica assim. Eu sou o verme do carrapato, da mulher, do cavalo, do bandido. Eu não sou ninguém. Quem sou eu? Mas quando isso acontecer, já não passa uma chave, não. Já passa umas 3, 4. Tem por que, pastor? Alguém está dizendo: não, vamos lá confirmar. E a Bíblia diz que quando eles chegam lá e você conhece a história, eles observam que o arraial do Ciro está vazio. E aí quem vai querer participar? Lembra do sabe tudo? Olha o perigo de ser capitão no meio da crise. Quando ele pensou em achar o gosto do tempero, da comida, que estava na frente dos olhos dele, o povo que estava atrás passou por cima e atropelou. Eu encerro essa mensagem dizendo: quem é você em tempo de crise? Um rei que duvida, um rei que se sente incapaz, um profeta que no meio das circunstâncias profetiza as bênçãos, profetiza que vai dar certo. Você por acaso é um capitão que quando alguém fala: não é desse jeito, não. Eu sei que 1 mais 1 são 2, não fecha a conta. Sim, mas Deus não trabalha da lógica humana. Deus trabalha do jeito que Ele quer. Ou você será um leproso. Pastor, como assim? Posso ter pecado, mas eu serei resposta de Deus para muitas pessoas. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé em nome de Jesus Cristo. O inimigo tentará nos embaraçar, mas o quê?